natural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Estamos de volta, um dia diferente para as crianças da Associação Peter Pan e do Hospital Albert Sabin. Eles esqueceram os medicamentos, efeitos colaterais e as dores para desfrutar do encantamento e da magia do circo. Será que isso pode ajudar no tratamento? No jardim do Centro Pediátrico, Kiara estava bastante ansiosa. O motivo? Hoje tem espetáculo Sim Senhor. O que você gostou mais? Da bailarina e do palhaço ali. Ela fez a cirurgia, então ela está cheia de gases e precisava andar, e foi um estímulo, quando disseram que tinha um circo, tinha palhaço, foi um estímulo dela vir. Veio andando, chegou aqui, a gente pegou uma cadeirinha. Este circo está em cartaz em Fortaleza. A trupe resolveu fazer uma amostra do espetáculo para as crianças da Associação Peter Pan. O Le Cirque, junto com um instituto chamado Arxo, já há 6 anos chamam as crianças de ONG, instituições, para o espetáculo no circo. E isso é feito constantemente. A gente atende as crianças nos nossos horários normais, não existe nada diferenciado. E nós vínhamos notando, com o decorrer do tempo, que as crianças que faziam tratamento no Hospital do Câncer não compareciam. Fomos descobrir o porquê e aí descobrimos que realmente o tratamento não permite, né? Eles não têm essa disponibilidade, eles não têm nem a vontade. Então nós mobilizamos, não medimos esforço e começamos a trazer o circo para o hospital. Foge da rotina deles, né, do dia a dia, da doença, porque a criança vive praticamente diariamente, né, com a dor, convive com a dor, é a medicação, é um furinho para tomar uma injeção. Então isso para eles é muito doloroso. Então uma manhã dessa, eles esquecem completamente a doença e vivem esse momento, a autoestima e a oportunidade de ver um circo aqui. Então é maravilhoso. Superar desafios, vencer obstáculos. O que esses trapezistas fazem todos os dias no trampolim não é muito diferente da realidade desses meninos. A arte imita a vida todos os dias e eles conseguem ser vencedores passo a passo. Levi enumera satisfeito o que mais o surpreendeu. Leão, hipopótamo. Eu soube que você ganhou o beijo de quem? Passarinha. Uma bailarina? É. A experiência vivida serve para esquecer a dor e o sofrimento trazido pela leucemia. Uma batalha que a mãe do Levi enfrenta todos os dias. Um dia diferente, né? Que ele sabe que vem para cá, que vai tomar medicação, que às vezes vai provocar, às vezes dá febre. E ele tem nesse momento é uma distração para eles. E para a mãe, né? Que a mãe fica contente também. Muito bonita essa visita, né? Um momento diferente para as crianças. Nesse bloco, a gente está recebendo aqui outro convidado, o professor José Olinda. Ele conversa com a gente sobre o acompanhamento psicológico da família e do próprio paciente com câncer, né? Professor, tudo bom? Tudo bem. Professor, a gente está falando aqui sobre cuidados paliativos, né? Pacientes com câncer. Apesar de tanta gente já ter tido a doença e a gente tem na nossa família, como a gente falou no começo do programa, referências famosas, receber essa notícia ainda mexe assim com a cabeça de muita gente? Enormemente, sobretudo porque a gente tem uma cultura em que a possibilidade de morte é um tabu, em que a vivência da dor, por ser muito desagradável, não é muito bem recebida de cara, não é? Existe uma área da psicologia, que é justamente que trata de pacientes específicos com oncologia, é uma psicologia oncológica, que tem como finalidade fazer com que a pessoa, no tamanho que for o seu limite, consiga viver a plenitude da vida que se apresenta naquele momento, né? A gente não sabe, a gente não estuda isso na escola, né? Então Exato. A gente está falando, nossa cultura não tem essa preparação. Não tem a preparação.
câncer, doença, qualquer que seja a doença, não apenas no caso do câncer, né? É algo que nos lembra que somos mortais, como se não fôssemos, né? É como se o tempo inteiro não devêssemos saber disso. E aí tem toda uma cultura que nos prepara apenas para a vida e a gente vai esquecendo do momento final em que acaba e que pode ser por qualquer razão. Normalmente, na nossa cultura, a vida sempre nos traz coisas pequenas e coisas grandes. Quando as coisas grandes são boas, a gente tenta esticar mais ainda. E quando as coisas pequenas ou grandes são ruins, a gente tenta encolher. A ideia é que aprendamos o que é difícil, a gente não tem escola para isso, a receber a vida do tamanho que ela é. E o fato de recebê-la do tamanho que ela é faz com que percebamos os nossos limites para dar a intensidade que a vida nos permite naquele momento. Como é que é o trabalho com a família do paciente? O paciente que tem problemas dessa ordem, em geral câncer avançado, tido, Isso. como a gente falou aqui no início, em fase terminal. Pois é, depende de várias fases, não é? Mas supondo aquele clássico paciente que tem dores, que tem limitações no seu movimento, nos seus projetos de vida, a ideia do trabalho é familiar, é evidente que é o paciente dentro da família, mas que seja uma família capaz de dar o suporte no sentido sempre de levantar a autoestima, de lembrar aquela pessoa que todos nós passamos, uns mais, outros menos, por dificuldades. Mas a ideia central da família é sempre de implicá-la e de estar junto, e de fazer companhia, e de não desistir junto com o paciente, de criar novos planos o tempo inteiro, de sonhar. Essa é a capacidade humana fundamental, com ou sem câncer, que é a capacidade de fazer projetos e de sonhar e de se encaminhar na direção de realizá-los, né? Então, o suporte psíquico da família, quando traz esse viés da não desistência, porque essa pessoa só se apresenta com um limite tal, não poderia sonhar os mesmos sonhos que uma outra que não tem, não é? Até porque o que é a realidade, que tamanho são nossas fantasias, é muito nesse sentido, a família se implicar num momento de difícil, num momento de dor, que todos sofrem. A condição humana, na verdade, é sempre de sofrimento com ou sem doença, só que algumas vezes o sofrimento dói, e esse é um exemplo muito típico, que é evidente que é muito difícil, quanto mais tivermos alguém, quanto mais contarmos com pessoas para ajudar a acender os nossos sonhos, tanto melhor. Essa trajetória parece ser menos dolorosa. E quando isso acontece com crianças, né? Como é que faz esse trabalho aí que o senhor falou, tanto com os pacientes e com a família? Pois é muito difícil, inclusive, para muitos profissionais lidar com o sofrimento infantil, porque mexe com algo muito profundo nosso, né? A criança não tem essa possibilidade, a capacidade de elaborar do ponto de vista da linguagem os significados, os sentidos para a sua doença, e muitas vezes os jogos são absolutamente fundamentais. Eu uma vez ouvi de uma avó contando de um neto que tinha tido um problema de câncer e que inclusive faleceu. Num determinado momento, a mãe desesperada, portanto filha dessa avó, chorando na frente do filho, diz: meu Deus, por que isso aconteceu conosco? O meninozinho de 8 anos disse assim: mamãe, por que não conosco? Então, é evidente que a capacidade da criança de elaborar, de pensar a respeito, de se conformar, o tempo todo nós temos que nos conformar, por exemplo, de estar aqui conversando e não no outro lugar. Então, não na praia. Não na praia. Né? De algum modo, nós precisamos nos conformar com algumas coisas e tirar daí o máximo possível do proveito e da alegria. Então, o que você me pergunta é como fazer isso com crianças, né? Como levar uma compreensão a uma criança que ela terá que passar por algumas dores de exames, de injeções, e algo muito frequente, muito constante. É uma questão que a família com suporte, no sentido de elaborar o sofrimento, que é enorme por ver a sua criança passando por isso, o sentido é sempre de como se abrir a descoberta do alívio naquele momento. A psicologia e nenhuma ciência tem, ainda que a ciência seja prepotente para pensar que tem, não tem um modelo de como uma família deveria agir. O que indicamos, o que orientamos é que essa família com suporte, trabalhando o seu próprio sofrimento, que aí é fácil, porque se trata de adultos,
estejam abertos para vivenciar esse momento da criança, para deixar que ela expresse esse sofrimento, para receber esse sofrimento dela, para aceitá-lo. E aí as coisas vão sendo descobertas na existência, no cotidiano. Infelizmente não há um modelo. Para a gente encerrar esse bloco, professor, quem está agora passando por esse problema, seja iniciando um tratamento no hospital e se sente um pouco perdido, como é que ele pode buscar uma força para levar isso adiante? Em geral, existem redes de apoios que são fundamentais. O entrelaçamento dessas famílias com crianças que acabaram de ser diagnosticadas, que foram hospitalizadas, que estão passando por dificuldades, existem sempre relatos de outros grupos, dentro dos próprios hospitais que recebem, das próprias instituições que recebem essas crianças, existem vários elementos de famílias, vários membros da família que se congregam de algum modo com um auxílio muito eficaz do psicólogo, justamente para essa troca de experiências. Muitas vezes esses pais chegam com muitas fantasias, com muito terror, com muita possibilidade do fim. E com o contato com outras histórias e com outras perspectivas, são autoapoiadas, são acalentadas um pouco nos seus medos. E aí é fundamental que as pessoas não fiquem só, que elas busquem, essas famílias, os membros das famílias busquem, junto a esses grupos de apoio, a interlocução, a troca de experiências, os relatos, essas narrativas são curadoras. Ok, professor, muito obrigada pela sua presença. No próximo bloco, você sabe o que causa o câncer de pênis? A gente discute isso daqui a pouco. Cultural Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde.